Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que responsabilidade a minha, hein? Eu acho que... Eu não sei os irmãos, mas... Eu com certeza já podia ir para casa. Porque o Senhor, Ele transbordou nessa noite. Amados, é muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom sentir a presença do Senhor. Dias como esse eu lembro de uma palavra que o salmista fala que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E hoje eu sabia que eu tinha essa responsabilidade, e todas as vezes que o Senhor me separa para vir aqui, eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, e eu passo horas e horas contemplando as maravilhas do Senhor. E nessa noite, eu peço que os irmãos se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos ler uma palavra que muitos já conhecem, que está em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7, que fala sobre uma viúva que diz assim, na versão que nós temos aqui: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, seu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite sobre aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, depois dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e ele lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me mais, traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Feche os seus olhos. Pai amado, Deus bendito, eu te louvo, Pai.
Eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem derramado o azeite sobre este lugar. O Senhor tem transbordado em nossas vidas. O Senhor tem enchido com graça e poder aqueles que vieram vazios para receber o Teu Espírito. Deus, continua derramando sobre nós. Ó Pai, que nós venhamos sair daqui cheios do Teu Espírito, que o Seu Espírito possa pairar neste lugar, que cadeias possam ser quebradas nessa noite, que maldições possam ser destruídas neste lugar, que pessoas possam ser curadas, ó Pai, através dessa palavra, e que nós venhamos sair daqui cheios do Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Amados, neste acontecimento sobre o azeite, essa viúva, há muitas coisas importantes que eu pude aprender nesse dia. O que eu vou passar para vocês é um pequeno estudo que nós podemos destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, nós conseguimos ver o óbvio. Nós conseguimos enxergar o milagre da multiplicação do azeite. Deus faz milagres. Deus ainda faz milagres. E só Ele faz. Nós vemos aqui um profeta que foi muito conhecido e é lembrado até hoje pelo seu poder, que ele não sabia, ele estava sem saber o que fazer para ajudar aquela mulher. Eliseu perguntou a ela: que te hei de fazer? Embora ele não soubesse como resolver o seu problema, Eliseu sabia quem poderia fazer. E certamente quando ele estava conversando com ela, eu acredito que Eliseu orava a Deus. Ele pedia a Deus que lhe mostrasse a direção. E aí ele pergunta àquela mulher: diz-me o que tem em casa. Queridos, o Senhor sabe todas as coisas, e Ele tem tudo sobre o seu controle. Nós só temos que recorrer a Ele e seguir fielmente as suas instruções. Essa mulher, ela respondeu como muitos de nós responderíamos: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Como não tem nada, se tem uma botija de azeite? E é exatamente isso que o Senhor quer para te ajudar a prosperar. Como não tem nada em casa, uma botija de azeite não é nada. Amados, muitas vezes, infelizmente, nós não reconhecemos e não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos dado. E nessa tarde,
escrevendo essa palavra, eu pude refletir quantas coisas o Senhor tem me dado. E nessa noite eu gostaria que você parasse e observasse quantas coisas o Senhor tem derramado na sua vida. Para nós pode não representar nada, mas se colocarmos o nosso nada nas mãos de Deus, Ele pode realizar o milagre que precisamos. A direção dada por Deus a Eliseu foi exatamente essa: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, não poucas. Então, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Muitas vezes, os milagres de Deus não são tão espirituais como nós gostaríamos que fosse. Muitas vezes eu me vi pedindo a Deus que fizesse o milagre, que os céus se abrissem e que a mão de Deus viesse e movimentasse aquilo que estava me incomodando. Mas aí vem o Senhor e usa mulas, vem o Senhor e usa jumentinhos. Muitas vezes nós gostaríamos que o Senhor abrisse os céus e mandasse anjos voando, trovões, arrepios ou coisa do tipo. Mas vem o Senhor e usa estrebarias. Vem o Senhor, usa a Bíblia, usa irmãos, usa vizinhos, usa a humilhação, usa disciplina, apertos, aflições, privações, usa nãos, dores, coisas que para nós parecem simples, comuns, práticas e bem humanas, para então, através delas, operar o milagre em nossas vidas. A direção pode ter sido muito diferente da qual ela precisava, da qual ela gostaria. A direção pode não ter sido pentecostal, como muitos de nós esperaríamos. Nesse caso, foi explicitamente clara em alguns aspectos que nós vamos compartilhar hoje. O primeiro deles é: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Deus, meus queridos, se compromete com o milagre, com a resposta da nossa oração, mas o que cabe a nós fazer, nós temos que fazer. Deus nunca fará aquilo que nós podemos fazer. Deus nunca fará aquilo que Ele nos capacitou para fazer. Não adianta você orar, pedir o milagre e ficar na sua casa de braços cruzados. Não é assim
que Deus trabalha. Um exemplo entre muitos que eu poderia utilizar é que nós queremos ver a nossa igreja cheia, triunfando. Nós queremos ter instrumentos melhores, nós queremos ter cadeiras melhores, nós queremos ver uma igreja monumental. Mas muitos de nós não praticamos o ID. Queremos ver a igreja frutificando, cheia de novos discípulos para Jesus, mas não obedecemos o ID de Cristo. Nós não falamos das maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, porque nós estamos preocupados com o que Ele ainda vai fazer, e não com os milagres que Ele já fez. O segundo ponto, o segundo aspecto, queridos, o Senhor orientou que a mulher viúva providenciasse muitas vasilhas, não poucas. E aqui eu pude aprender algo extraordinário. O Senhor, queridos, Ele é generoso. O Senhor, Ele é bondoso. Em sua infinita graça, Ele sempre dá muito mais. O Senhor dá, e Ele sempre quer entregar bênçãos sem medidas, abundante. Mas, no entanto, somos nós que recebemos exatamente o quanto queremos. Nem sempre nós recebemos tudo o que o Senhor tem liberado para nós, porque somos nós que fechamos as portas. Somos nós que impedimos o rio de continuar transbordando. Somos nós que fechamos a botija. E o azeite para de transbordar. E eu coloquei aqui um exemplo que é a mesma questão da sede. Como assim, Leonardo? Cada um bebe. Deixa eu desligar esse microfone aqui. A quantidade de água que tem sede. Como assim, Leonardo? O Senhor é o rio de águas vivas. Mas nós só chegamos a Ele para beber o quanto queremos. Nós podemos desfrutar do manancial, mas nós só vamos até Ele para retirar um simples copo de água. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais vasilha.
Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O azeite da viúva, ele só parou de correr quando terminaram as vasilhas. Se ela tivesse providenciado mais, ela teria recebido mais. É assim que Deus, que o Senhor faz conosco. O terceiro ponto, amados, uma outra direção. Entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. E isso me lembra algo que o Senhor fala, que Jesus fala sobre a oração. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que tudo vê, te recompensará. Quando nós estivermos ou estamos em necessidade, em angústia, em apuros, precisando de socorro de Deus, nós temos que, em primeiro lugar, ir a Deus. Colocar diante dEle, entrar no seu quarto, fechar a porta. Mas isso pode acontecer aqui também. Você orar no secreto e falar diretamente com Deus. No Salmo 50:15, por favor. Diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Depois que nós oramos, aí sim, é hora de irmos ao pastor, aos irmãos, e o Senhor confirmará aquilo que nós levamos a Ele no secreto. Muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós levamos aos vizinhos, nós levamos aos amigos, nós levamos a muitas pessoas, e só depois nós colocamos diante de Deus. E por muitas vezes, isso tem feito com que nós sairmos derrotados das batalhas. Para você ser um vencedor, você precisa ter a comunhão com Cristo. E depois, com os irmãos. A comunhão com os irmãos, ela sim é vital para a vida cristã, mas nas necessidades, temos que recorrer sempre ao Senhor em primeiro lugar. O quarto ponto, meus queridos, e o último, é que, assim como na história dessa viúva, na parábola das 10 virgens, que fica em Mateus 25, também nós vemos vasilhas e azeite.
Nós sabemos que o azeite da viúva era um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. E as vasilhas, os vasos, somos nós. É importante nós percebemos aqui que a nossa maior necessidade, que a nossa maior vontade será todos nós temos a necessidade, mas nem todos têm a vontade de ser cheios do Espírito Santo. A nossa maior necessidade como vasos, como vasilhas, é ser preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Se estivermos cheios do Espírito, todas as demais coisas serão postas no seu devido lugar. Em João 16:12, eu tenho um pouquinho de tempo, vamos lá. João 16:12 até o 14 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará sobre si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. É o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. Em Romanos 8:14, diz assim, agora a irmãzinha vai trabalhar um pouquinho. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o Espírito Santo que guia os seus filhos. Ainda no 8, no verso 12 e 13, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, na minha tradução diz assim: se viverdes pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, e vivereis. É pelo Espírito que nós matamos a carne. É pelo Espírito que nós somos vivificados. Em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e em todos os confins da terra. É o Espírito Santo quem nos capacita para sermos testemunhas de Cristo. Em 1 Coríntios 12, do 7 ao 11,
diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra do conhecimento. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, de profecias, e a outro, o dom de discernir dos espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a de interpretação de línguas. Mas só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. São do Espírito as manifestações e dons que recebemos para a edificação do corpo de Cristo. Se nós continuarmos no 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Foi no Espírito que nós fomos batizados pelo Espírito, pelo corpo de Cristo Jesus. Lá em Gálatas 5:22, diz que amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, atitudes que tanto necessitamos manifestar diariamente em nossas vidas, são frutos do Espírito de Deus. E se nós formos voltar à parábola das 10 virgens, nós somos levados a crer que somente a noiva, cheia do Espírito, que é simbolizada pelo azeite, é que vai ter condições de ser levada pelo noivo às bodas do Cordeiro. Pois a igreja, queridos, depende do Espírito Santo para conquistar a vida eterna. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida eterna. E para encerrar, meus amados, a boa notícia é que, segundo o milagre que ocorreu na vida desta mulher, Deus não derrama o seu Espírito Santo por medida. Deus derrama o Espírito Santo abundantemente sobre aqueles que têm sede e vão até Cristo beber da água da vida. Nessa noite, eu convido você a abrir mão de todas as cisternas. Eu convido você a deixar de lado todos os... Lá na Bahia,
Eu lembrei disso agora. Na cidade dos meus pais, eles fazem um buraco no chão assim, ó, e a água vai descendo lá para os animais beberem. Quando está secando, aquela água fica saloba, verde, com gosto diferente. Nessa noite eu convido você a deixar de lado esses poços, como é o nome, pai? Açude. E que hoje você passe a beber diretamente da fonte. Se coloque de pé. Agora é o seu momento. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E peça para Deus derramar sobre você a água do Espírito Santo. Pai querido, Deus eterno, eu te louvo, Pai, mais uma vez por essa oportunidade. Pai, eu te louvo, Pai, pela misericórdia que o Senhor tem pela minha vida e me permitir ser um atalaia do Teu Espírito, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem derramado sobre nós o Teu Espírito. E nessa noite, ó Deus, eu pude sentir o vaso transbordar. Ó Pai querido, que o Seu azeite, o Seu Espírito possa fazer morada em nossos corações, que nós venhamos ser um lugar da Sua habitação, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a retirar tudo que tem impedido o Seu rio de fluir em nossas vidas, que nós possamos sentir o Teu toque, ó Pai, nesta noite, nos ajudando, ó Pai, a tirar todas as barreiras, toda a cisterna, tudo aquilo que tem nos impedido de beber a verdadeira água, a água da vida eterna. Ó Deus, eu te louvo, ó Deus, pelo Teu povo, ó Deus, que se colocou para ouvir a Tua palavra, que essa palavra possa fazer morada em nossos corações, e que dia após dia nós venhamos caminhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Eu te louvo, ó Deus, por tudo, pela Sua misericórdia e pela Sua bondade, e mais uma vez eu te agradeço pelo Teu óleo santo, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.